Oi, boa noite. Cici, um beijo. Diego. Deixa eu ver mais aqui. Hoje eu soube que o Instagram deu uma bugada e tá assim, bugando e voltando, bugando e voltando. Então, fica aí e volta, tá, gente? O tema hoje é um tema massa. Ângela Magalhães entrou. A Alana Lisboa, direto de São Pessoa. Lely. Rosilene, um cheiro. Paulinha Guzmão. O meu convidado de honra já está aqui. Vamos entrar mais gente, deixa entrar aí. Boa noite a todos. Hoje um tema bem... Marina. Hoje é um tema bem assim. Deixa eu ver. Eu acho um tema massa. Pais e filhos. Essa relação. Essa relação de pais e filhos, né? É um tema bem legal, mas tem muitos conflitos, né? Deixa eu ver mais o que eu posso dizer desse tema. É um tema que mexe mais com os pais, eu acho, do que com os filhos, né? Mas a gente vai ver aí quem é filho como a gente sabe. Mas e os nossos filhos adolescentes? E os mais jovens, né? Vamos ver aqui. Quem entrou aqui também agora foi Aninha, Fabrício Cruz, Aninha, um beijo para vocês. Vamos deixar mais um pouquinho. A gente vai falar com Raimundo Júnior. Eu chamo ele de Júnior. Amigo, querido, casado com uma grande amiga também. Fomos amigos de faculdade, todos nós. Então, vai ser uma conversa massa aí, tá? E vocês sabem, né? A gente tá falando com um terapeuta, um cara que tem excelência nesse conhecimento aí de terapia. Essas terapias online aí, ele deu o que falar, viu? O cara foi bom demais nessas terapias online. Já soube por muita gente. Então, assim, é só... Hoje o negócio tá bom. Vamos interagir, certo, gente? Mandar pergunta. Uma pena que o Instagram hoje tá dando isso. Mas bota aí, antes da gente começar, vamos botar aí, chamar no aviãozinho o pessoal. Vamos ver o pessoal entrar. Vamos lá. Chama no aviãozinho. Eu sei que hoje o negócio tá mais complicado, mas vamos chamando. Tô aqui chamando. Já entrou mais gente, ó. Vamos lá. Vinícius, Zu Ataíde, Cecília Albuquerque, Zé Camila Bezerra,
Ó, eu não tô conseguindo atualizar aqui, não. Eu não vou... Gibran... Priscila Luz... Já veio mais um pouquinho. Chama aí o aviãozinho, minha gente. Boa noite, Pri. Vamos lá, deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Fabiana. Deixa eu ver mais aqui. Quem entrou mais? Eu tô vendo assim que tá entrando Rodrigo, Gibran. Se for, vê se consegue dar uma cenada aí pra gente. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu botar aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui. Só mais um pouquinho. Guma entrou. Chama aí o povo, minha gente. Vamos bombar essa live. Deixa eu ver aqui. Penha, Lúcia Neves, beijo, gente. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar, né? Vamos lá. Primeiro eu vou dizer aqui um pouco. Raimundo Júnior, jornalista, terapeuta, casado com Marina, pai, amigo, e hoje está comigo aqui com um tema massa, relação entre pais e filhos. Vou chamar agora o meu querido amigo Raimundo Júnior, que eu vou chamar ele aqui, gente, de Júnior. Já tô chamando. Oi! Boa noite, Joana, tudo bem? Boa noite, que alegria. É toda nossa. Muito tempo que nós não nos falamos, não é? Não é? Tá Pois dizendo é. aqui. Raimundo Júnior, conhecido como Júnior. Da Meu faculdade. amigo, Isso. jornalista, terapeuta, casado com Marina, que isso é muito importante. Eita! Eu vi esse namoro, esse casamento acontecer. Pai espetacular, um grande amigo, e está aqui hoje comigo, não é verdade? Com certeza. Estamos aí para a gente conversar sobre esse tema aí que é meio que polêmico, mas é muito importante, né? Principalmente nessa situação atual que a gente se encontra. Isso mesmo. Então, já que aí as pessoas já estão aí, Júnior vai se apresentar para vocês. Eu fiz uma apresentação assim, mas ele vai se apresentar para vocês. Bom, Se apresenta aí, Júnior, fala aí, conta a tua história. vamos lá então. Boa noite, pessoal. Eu vou falar somente Raimundo Júnior, sou terapeuta atualmente, né? O que a gente tem de conhecimento, de informações anteriores, a gente vai deixando para lá, que o que importa é o que a gente está atuando no momento. Tá? E a gente vem atuando nessa área há mais de 4 anos, não é? Atendendo diversas demandas, inclusive pais que se queixam de filhos e filhos
com traumas em relação que tem com os pais, né? Então, a gente está aqui hoje para bater um papo sobre esse tema, e esse bate-papo ele vai ser interativo também com vocês, né? Ou seja, se quiser perguntar alguma coisa que é diferente do nosso entendimento, a gente vai respondendo aqui, tá? A gente não sabe tudo e também a gente não tem a verdade absoluta. A gente trabalha baseado em cima da psicologia integrativa, com a psicanálise e a constelação sistêmica. Então, são abordagens que a gente utiliza dentro da prática clínica, ou seja, que está funcionando, né? E aí a gente vai passando esses entendimentos para que as pessoas possam interagir com a gente e a gente possa ajudar de alguma forma. Pois é. Então, vamos à minha primeira pergunta, que hoje eu estou ansiosa, eu tenho várias perguntas. Vamos embora. Quando a gente se torna pais? Quando nos tornamos pais? Como é que a gente definiria isso? Como é que a gente pode falar um pouco sobre isso? Eu digo que se tornar um pai é você abrir uma empresa, não é? A partir do momento que você tenha um exame que você é pai, mãe, eu acho que cai uma ficha assim, que você fala assim, meu mundo caiu, né? Depende da situação do relacionamento. E você sabe que a partir daquele momento você vai ter um ser que vai ser dependente de você por muito tempo, né? Eu falo por muito tempo, até eu acho que até pro resto da vida, depender não é financeiramente falando, é depender do carinho, da ligação, né, da conexão pai e filho, mãe e filho, né? Então isso começa a partir do momento que você tem aquela informaçãozinha ali, já tem aquele embrião ali batendo o coraçãozinho, então ali já começa o start, né? E esse start vai e não tem um stop, né? Só quando consegue passar o ciclo da vida aqui e vai para um outro estágio aí, enfim. Mas mesmo assim ainda fica no coração. Então, ou seja, deu start, amigo, não tem mais volta. Não tem mais volta. É paz para sempre, né? Isso. A gente se torna pai, mãe, é para sempre. Né? E é interessante esse ponto, porque a gente precisa entender que precisa ter muita responsabilidade quando a gente resolve ser pai, resolve ser mãe, não é? Quando eu era adolescente, eu falava assim, eu quero ser pai com 25 anos. Coisa de adolescente, não é? Mas que a gente depois vem vivenciando, a gente percebe que não é bem assim, né? Chegar e ser pai. É o momento certo, não é? E quando você é pai num momento de um relacionamento que não foi um relacionamento programado, você foi concebido, né? Você foi escolhido para ser pai daquela criança. Então, tá tudo certo também. Agora, quando a gente tem uma estrutura familiar, a história é outra história para a criança, porque a criança consegue entender que ela tem as duas forças, né, acompanhando a evolução. Por quê? Porque de 0 a 7 anos de idade, tudo que é para a personalidade da criança, para formar aquela personalidade, é construída com um grupo de pertencimento. E esse grupo de pertencimento é pai e mãe, né? Ou seja, os adultos que rodeiam aquela criança. Eu falo pai e mãe, mas pode ser um adulto, que é uma avó, enfim, depende da situação. Porque às vezes tem casos que a criança nasce, a mãe não sobrevive. Então, são as pessoas que acompanham aquele progresso da criança a partir do 0 até os 7 anos de idade. Então, tudo que você faz ou fala com aquela criança tem um poder de registrar como enraizado, né? Recalcado, né? É um evento, é uma situação que aqui vai ficar eternizado para sempre. E os outros eventos que vêm pela frente só vão reforçar aquilo que já está lá dentro, né? Ou seja, se eu dou muito amor àquela criança, se lá na frente eu tiver muito amor, vai só reforçar que eu tenho amor, já estou cheio de amor, e quanto mais amor eu mais me fortaleço. Mas se ao contrário, a criança começa a perceber que ela não pertence àquele grupo, né? Ela não é amada, não é querida. Aí vai buscar o quê? Vai buscar uma relação, né? Com grupinhos que aceitem, né? E geralmente isso dá muito problema na questão da adolescência, né? Não é isso? Isso a gente tá fazendo, certo, gente? Assim, umas perguntas aleatórias, porque a gente vai entrar mais a fundo, vai imergir aí, fazer
essa questão na adolescência, aonde, como você faz para chegar num adolescente que tem seu amigo, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Sabendo que somos pares, mas somos amigos, nessa regra. Então, assim, outra pergunta. Aquela música que a gente cantava, e muita gente conhece da idade da gente. Aquela música Pais e Filhos. Nós somos como os nossos filhos, igual a Elis Regina, misturada com Renato Russo. Nós somos, filhos são um Ctrl+C, Ctrl+V dos pais, tá? Então, assim, inconscientemente falando, as pessoas falam, mas eu não tenho isso do meu pai, eu não tenho isso da minha mãe. Mas não é necessariamente na mesma ordem, né? Não é uma coisa linear, não é do ponto A para o ponto B. Eu digo que é rede neurais, é como se fosse uma teia de aranha, tá? Por exemplo, eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem melhor. Tem uma moça que casou, recém-casada, ela foi assar um bolo com o marido. E quando ele chegou na cozinha, ela estava com a tampa do forno aberta. E ele olhou assim e falou, amor, por que você está com essa tampa do forno aberta? Aí ela falou assim, porque minha mãe fazia assim. E aí eu aprendi com ela a fazer bolo dessa forma. Acho que tem alguma coisa errada. Mas vamos ligar para sua mãe. Ela ligou para a mãe. Aí a mãe falou assim, filha, não sei, eu fazia assim porque a sua avó fazia assim. Então, vou ligar para minha avó. E aí ela ligou para a avó. E a avó falou para ela o seguinte, filha, eu fazia assim porque o forno era pequeno. E eu tinha que deixar a tampa aberta. Então, entenda, a gente repete padrões sem saber por que está repetindo. Né? Isso é comportamentos. Por exemplo, se você discute na frente de seus filhos vai ser uma criança agressiva. Se a criança começa a bater outra criança no colégio, é porque ele está copiando padrão dentro de casa. Ou dentro de casa, ou programação que o pai assiste, a mãe assiste, que tem violência. Porque ele aprende todos os princípios básicos, aprende dentro de casa. Né? Então, tudo que... Quando você vê uma criança muito vou dizer assim, mal criada, a mãe é a vida, né? Então, desde o momento que eu estou na barriga, a vida, ela come por mim, que é a minha mãe, a vida faz as necessidades fisiológicas por mim, né? A mãe dorme por mim, mas quando corta o cordãozinho umbilical ali, eu entendo, o sistema nervoso entende como se foi abandonado, foi rejeitado. Olha só, a vida me rejeitou. Começa a primeira sensação de abandono, né? De rejeição. A partir do momento que a criança é cortado o cordão umbilical, que ela precisa chorar, ela precisa reivindicar o que ela quer, através do choro, ela percebe o seguinte, cadê a vida que estava fazendo por mim aí e agora me abandonou? Né? Como é que pode isso? Então a criança tem que chorar para poder comer, chorar para dormir, chorar para dizer que está suja, né? Chorar que está num lugar estranho. Então, entendam, são questões que a criança já começa a partir daquele momento a se sentir uma questão de abandono. Aí você veja só uma coisa, presta atenção, ali, nasceu, beleza. Quando o pai é muito ausente, vamos lá, o pai sai para trabalhar de 7 da manhã, chega às 10 da noite. A criança diz, ele me abandonou. Olha só, ela não entende que o pai trabalha. Eu não tenho, meu pai, a energia do meu pai não está presente. Aí começa o quê? Segunda sensação de rejeição. Então, quando está ali com 2, 3 anos de idade, que a mãe fica grávida de novo, e que está cuidando daquele bebezinho ali, ele olha para aquela criança, que é o irmão dele, como um concorrente, e ele se sente mais uma vez rejeitado. Olha já aí, só nesse processo, nessas idades, já temos 3 situações de abandono e rejeição. É muito forte isso, né? Para a gente falar assim numa live. Mas é importante saber disso, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente trabalha dentro de um ambiente familiar, dentro de um sistema de uma vivência de uma criança, tem que ser muito policiado, vigiado, não é? Porque, Raimundo, é muito difícil, eu sei que é muito difícil, mas se você puder fazer um pouquinho
diferente do que nossos pais fizeram, a gente pode ter um filho melhor do que a gente foi na infância, não é? Então, é tudo questão da gente se policiar, se vigiar. Né? A forma de falar com nossos filhos, a forma de repreender nossos filhos, né? De constranger, porque criança se constrange também. Quem foi que falou que não se constrange? Como se chamar a atenção do seu filho na frente dos outros, é terrível isso. Tá? E tem várias outras que a gente for falar aqui, a gente vai passar umas 3, 4 horas falando sobre isso. Mas vamos ver se tem perguntas aí, se tem mais. Ficou claro que você perguntou no início? Vamos agradecer aí o pessoal que está entrando, viu? Diógenes, Diego, Valerinha, Núcia, Marcelo, Dorinha, Antiquário Bar, Raimon, sobre mais, Jaque. Tem gente perguntando aí, vê se tu consegue enxergar, Júnior, cantor. Sidney, sobre mais, quem tá? Eu tô cega, eu tô ficando da hora. Não, eu vi que o Marinho colocou aqui uma das frases que ela colocou foi quando é pelo empoderamento ou pela frustração, né? Você pode empoderá-lo ou frustrá-lo, de fato, realmente. Então, assim, teve uma reunião uma vez, nos coleguinhas da minha filha, num determinado momento, e aí ficou a reunião dos pais, a reunião das mães, né? Você sabe como é que é a festa de aniversário. Aí tem um pai que chegou assim e falou assim, meu filho, quando tá trabalhando em casa, que a babá fala, vou ligar pro seu pai, ele na hora para. Aí eu falei assim, e você acha isso maravilhoso, né? Claro! Aí eu falei assim, pois é, imagina esse adolescente dizendo o seguinte, agora eu sou homem, agora eu vou enfrentar ele, porque eu sou homem como ele. Então você está criando seu filho para enfrentar você no futuro. Então ele parou e ficou perplexo. E aí eu expliquei para ele, porque o filho não tem que ter medo dos pais, tem que ter respeito. Né? A gente tem que colocar eles no lugar deles, filhos no lugar de filhos e pais no lugar de pais. Mas sim essa questão de medo, como a gente foi induzido na nossa infância, né? É condicionado ao medo. Né? Porque a vida é tão difícil, né? A criança já chega aqui no mundo já sentindo medo e dor, e quando tá ali novinho, aí não tá querendo dormir, aí o que acontece? Boi da cara preta, medo pra criança. Né? Depois tá crescendo um pouquinho, sai daí, menino, tu vai cair, medo. Olha o velho do saco, olha a moça sem cabeça, medo. Vai botar um prato na pia com 7 anos de idade, você dá um grito, você vai quebrar esse prato. Pô, então se eu não sou capaz de botar um prato na pia, eu sou capaz de passar no Enem, por exemplo? Entendeu? Então, assim, o empilhamento de nãos que a gente recebe na infância é muito grande. E de medo, né? De medos. Então, imagina você criar um filho dentro de um processo de medo. Porque o pai é autoridade, porque a mãe é autoridade, e o filho tem... Cara, o filho não é nosso. A gente teve a missão de criá-los para o mundo. Então, vamos criar da melhor forma possível. Né? Porque a gente tem que parar com esse negócio de ficar repreendendo o filho. Você tem que comer tudo. Porque quem falou que tem que comer tudo? Quem falou que o filho tem que comer tudo? Porque tem gente passando... A criança não tem nada a ver com isso. A criança não tem culpa nenhuma porque tem gente passando fome. Tá? E por isso a criança tem que se entupir de comida. Né? Fazer coisas que não quer, porque os pais dizem, não, você tem que fazer, que manda aqui sou eu. Por quê? Né? A criança, quando corta ali o cordão umbilical, gente, já tem um sentimento, já tem vontade, já tem um querer próprio. Entende? Então, assim, lógico, a gente vai educando, a gente vai guiando dentro dos entendimentos que a gente acha que é bacana, que é importante para ela. Mas eu acho que sem repreender, sem manobrar, sem usar como se fosse uma coleira, entendeu? Filho é liberdade. Porque você observa a quantidade de adolescentes rebeldes que tem aí hoje. Porque os pais acham que minha casa, minhas regras. Beleza. Ainda enche o peito para dizer isso. Tudo bem, tá tudo certo. Só que você não está pensando no seu filho no futuro.
Quando seu filho se envolve com pessoas que não é mais interessante, e que entra num processo depressivo, que entra num processo de chegar até querer cometer suicídio, né? Que é importante falar sobre isso hoje. Nós estamos no mês de setembro amarelo, né? A quantidade de adolescentes que estão aí. Por que acontece, gente? Por que a criança, o adolescente, ele pensa logo em se suicidar? Vamos lá. Quando a criança tem 6, 7, 8 anos de idade e vê os pais discutindo dentro de casa, a sensação da criança é a sensação de morte. Por quê? Porque as pessoas que eu amo estão brigando, não faz sentido amar ninguém. Então a criança tem um sentimento de morte. Não faz sentido eu estar aqui mais. Para que eu estar aqui mais? Entende? Então isso começa a causar um conflito na criança, a criança começa a ficar agressiva, começa a ficar reclusa, não é? Começa a ficar calada. Então, introspecção, né? Então, nesse processo, a criança começa a entrar no looping da depressão. Isso é muito sério. Por quê? Porque o que ela assimilou desde os 0 anos até aquela idade só foi frustração. Não teve. Os pais conversam com as crianças, não conversa. Chega para uma criança que está perturbando ali, chega ali e dá uma chupeta eletrônica, que é um celular, que é um tablet. Não é? Então, assim, cara, eu tenho uma filha hoje de 8 anos, eu e Marinho, a gente trabalha dentro do entendimento, que minha filha hoje, ela não está afim de assistir aula, Joana. A Joana, ela fala assim, pai, não estou afim de assistir aula. Eu tudo bem, não assiste aula. Vai ter prova. A filha está estudando, não está afim de estudar não, é o seu assunto. Beleza, filha. Mas nunca chega aqui com nota baixa. Não tem que tirar 10, entendeu? Não tem que tirar 10. Quem falou que tem que tirar 10? Quem falou? Tem que tirar 10. Eu acho que tem que tirar uma nota bacana para você entender que você está num processo evolutivo na educação que tem que ser na pedagogia, né? Mas, assim, nada que você tem que ficar repreendendo, forçando, porque, olha, gente, quem trabalha com pressão chama-se panela de pressão. Por isso que tem esse nome, panela de pressão. Tá? Porque bater castigo nunca educou ninguém. Quando você vê uma pessoa, um adulto falar, eu sofri muito, eu fui ficar de castigo dessa forma, apanhei, mas eu sou um homem. Mas é alcoólatra, ignorante de casa, tem compulsão alimentar, sabe? Tem frustração na vida profissional. Não é necessariamente uma questão, ela começa a ramificar em várias outras demandas. Todo ser humano adulto tem demanda emocional. E na maioria delas, vou dizer 98%, foi gerada na infância, no primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos de idade. 0 a 7 anos, isso mesmo. Então é nesse processo aí que tudo é fortalecido. É o alicerce da personalidade da criança. Certo? É como se estivesse construindo um prédio. Lembra da empresa que eu falei? Eu tenho um filho, eu tenho uma empresa. Então é todo um processo. Eu tenho um filho, ok, como é que eu tenho que fazer? Se bem soubesse, a psicologia fala, se bem soubesse, os pais que quisessem se programar para ter um filho, a partir de 6 meses, começaria um processo de tratamento, né, de terapia, 6 meses antes, para poder ter um filho sadio. Para si, né? Para ter a consciência, né, do que é ter um filho, né? Porque, assim, a gente, eu acho assim, vamos lá. Para a mulher, eu acho muito complicado, depois que a gente teve um filho, que pariu, né? Pariu, aí vem a complicação. Eu acho que para a mulher, todo aquele processo de amamentação, todo esse processo de resguardo. Então, por quê? Porque você não se preparou, né? Você não se preparou. Porque se você tivesse preparado, você estaria com a cabeça tranquila, sabendo por todas as dificuldades que você vai passar. Porque muitas vezes a gente tem um filho, uma criança, eu vejo muito, uma criança feito, quando ele é bebê, feito um animalzinho. Eu digo muito isso. Feito um animal, feito um cachorro. Ele não fala, você tem que saber, né?
ele dá aquele carinho que pode, né? E aí eu vejo muito isso. Por quê? Porque no final das contas, é isso. A gente como pais, a gente não sabe das coisas, mas a gente sabe que vai passar noites de sono, que vamos passar muitos perrengues, né? E vamos passar também por, se tiver um diagnóstico de uma criança com alguma síndrome, muitas vezes a gente não sabe dentro da gravidez, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Quando vem uma criança com autismo, a gente pode descobrir com 2 anos, 1 ano. Quando a gente tem uma criança que tem TDAH, né? Que a gente não tinha e não via, né, essas síndromes, né, que eram todas escondidas. E hoje, eu acho que a gente está mais ou menos preparado e os pais tentando se preparar. E quando você fala isso, a gente precisa de 6 meses antes se preparar para ser pai, é verdade, porque se a gente não conseguir, não tiver esse equilíbrio emocional, né, afeta muito esse equilíbrio emocional, né? Para a própria criança ali, quando eu estou amamentando, quando eu estou chorando, quando eu estou sofrendo, naquele processo que eu não me preparei. Né? Então, a gente tem que olhar e ver como um cachorrinho mesmo, que ele pode estar sentindo dor, ele pode ser uma criança que essa síndrome, essas coisas, e a gente tem que acolher, né, até a gente descobrir o que é, né, o que é. Eu tava vendo aí já a gritaria da criançada aí, né, que aí lá no condomínio bem massa e... Vamos lá. Ó, você falou uma coisa que eu sempre cito nas minhas lives quando eu falo em relação a filhos. Nós somos animais, né? A diferença é que nós somos animais com lapso de racionalidade. Nós não somos seres racionais, tá? Nós somos emocionais com lapso de racionalidade. E é isso que prejudica o ser humano, né? Essa questão dessa racionalidade em algumas questões. Mas a gente observa uma cadela quando ela dá cria, os filhotes estão ali, né? Quando nascem, eles estão com os olhos fechados, e aí vai, ela bota para mamar, ela limpa eles e tal. Mas quando eles abrem os olhos, ela simplesmente se deita lá e fica só observando eles. Se eles quiserem comer, eles comem. Se eles quiserem beber água, bebem. Se eles quiserem brincar, eles vão brincar. Se aparecer algum predador, ela se levanta, protege, não é assim? E se por acaso for embora, ela volta para fazer o que ela estava fazendo antes, que era o quê? Que era se deitar e ficar lá. Aí chega um tempo que esses filhotes, eles vão ser separados da mãe. Vão para a vida. Olha, vão para a vida. Olha, presta atenção, não é diferente assim. Então, nós somos os únicos seres da face do planeta que somos dependentes por anos dos nossos pais. Qualquer outro animal, se você assistir National Geographic, mostra, porque tem um processo de aprendizado que depois dali ele tem que ir para a vida. Porque se ele não for para a vida, ele morre. Então, o ser humano foi o único ser que não aprendeu isso. Tá? Você hoje vê bebezão de 50 anos, que depende dos pais. Tá? Então, isso é muito sério. Na questão da criança, você falou TDAH, eu achei muito interessante. Foi feita uma pesquisa que vários laudos, vários diagnósticos estavam sendo contraditórios. Ou seja, estavam sendo diagnosticados com TDAH, mas que as crianças estavam só apenas querendo atenção, querendo fazer aquilo que elas estavam com vontade de fazer. Então, o que acontece? O psicólogo chama os pais no colégio, o pai está puto porque o psicólogo chama ele no colégio, vê só. O psicólogo chega lá e fala assim, ó, seu filho tem TDAH. E tá bom. Aí vai o quê? Ritalina. Ritalina na criança. A criança fica meio que zumbi na sala de aula, a professora fica bem,
feliz. Feliz, a psicóloga não é chamada, a psicóloga não chama o pai, tá todo mundo bem. Olha só como são as coisas, hein? Então, a criança no processo de produzir uma substância chamada testosterona. Então, isso é para dar porrada. Quer correr, quer subir, quer cair, quer puxar, dar tapa num. A criança não quer ficar sentada na sala de aula 5 horas, na frente da porra de um quadro. A criança não nasceu para isso. Então, a educação do Brasil ainda está muito atrasada. Está muito atrasada. Então, aí você diagnostica uma criança com TDAH, a criança começa naquela fase de 5, 6 anos de idade a tomar medicamento forte. Aí daqui a pouco o menino está com 17 anos, não arrumou namorada, fica assim, ó, não sabe o que é da vida. Porque ele foi poldado, foi castrado de ir para a vida, entendeu? Então é muito cuidado em relação a isso. Tem que ver, tem que entender o que se a criança consegue assistir, por exemplo, eu sempre percebo assim, você consegue assistir o YouTube? Consigo. Ah, você consegue assistir quanto tempo? Ah, eu gosto de assistir Camila Loures, como assistir não sei o quê. Ah, consegue assistir. Então, o que ela não gosta de se concentrar? Coisa chata, que para ela é chato. Porra de um livro, é uma porra de uma aula online que não está afim de assistir. Então, tem que parar para analisar assim, tudo na vida ou se são em casos específicos. Né? Aí daí a gente começa a descobrir uma atividade que a criança pode fazer para poder suprir aquela falta. É um entendimento, mas o que acontece? Os pais não têm tempo para isso, sabe? Não tem tempo. Dá um medicamentozinho aí que é FAST, que é o que já começa a resolver, já começa a ter o resultado, porque tem que ser para ontem, não tem paciência, porque o trabalho não deixa, porque o filho... Oh, tem um aqui que está dizendo, ensina a criança, deixa eu ver, gostei desse, foi Empregos Recife. Ensina a criança, cadê? No caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ele até citou aqui Provérbios 22, e é verdade. Se a gente ensinar, a gente não precisa ter medo que o nosso filho vai se desviar, porque muitas vezes a gente quer criar os nossos filhos aqui na redoma, né? Porque vem a droga. Porque homossexualismo. porque, deixa eu ver, uma namorada que não presta, um namorado que não presta, vai botar meu filho, minha filha no mau caminho, isso, aquilo outro. Mas, se eu dei o ensinamento a ele, se eu estive com ele nesse primeiro momento, né, cuidando, zelando, ensinando, então eu não preciso ter medo, como a cadela que está ali, que lambe os filhos, ela vai, né, fica aqui no canto dela esperando, depois eles vão. E ela não tem medo se eles vão se desviar, se eles vão não sei o quê, porque ela sabe. Né? Tá, eu só vou citar uma questão aqui que eu vou dar uma controvérsia aí, tá? Mas entenda, não é a minha opinião, é dentro de estudos, tá? Então, assim, ó, qual é o caminho certo? Qual é o caminho certo? Qual é? Você quer um filho obediente ou você quer um filho feliz? Olha só, eu vou explicar para você porque essa pergunta é interessante e isso começa a dar um bug na nossa mente, né? Tem um adolescente de 11, 12 anos que eu atendi. E a mãe é aquela mulher reta, aquela mulher da igreja, que não sei o quê, que meu filho vai ter que seguir o caminho, esse caminho da verdade, o seu caminho, não sei o quê, não é... E a criança, ela só queria ter a liberdade de dizer assim, eu não quero isso agora. Eu posso até querer, mas não agora e não desse jeito. Então, assim, entenda, às vezes, eu estou falando assim, os pais às vezes falam assim, não, o caminho para meu filho é esse, meu filho faz... Você perguntou a ele se ele queria. Entenda, gente, não estou falando que você vai pegar e deixar, não é assim. Eu acho que existe uma coisa chamada diálogo. E o pai, o sistema nervoso, que é o chamado instintivo, né? Isso é o instinto. O meu instinto está dizendo isso. A gente deixou de escutar muito esse lado, sabe? E assim, você conversa com seu filho, você sabe o que seu filho quer. Como também seu filho sabe se você está feliz ou se você está triste. E a gente sistema sabe nervoso. Sistema nervoso então... se fala com o sistema nervoso. Não é? Então, assim, ó, a gente tem que
Quantos médicos têm frustrado por aí hoje? Porque foram médicos, porque pegaram o diploma para o pai, para a mãe, né? Então, assim, mas o que ele quer ser? Ah, eu queria ser outro, Queria ser totalmente cozinheiro. diferente. Exato, Queria tá? cozinhar. Então, assim, meu filho, cozinheiro, cozinheiro. Não, meu filho, cozinheiro não é pra... Não, você vai ser um cozinheiro, meu filho. Até você ter condições de comprar o próprio restaurante, cozinhar no seu próprio restaurante. Ensinar um empreendedorismo à criança. Não dizer que uma profissão não é merecedora. Você tá para entender, não? Quantos médicos, advogados, engenheiros aí, bem-sucedidos, mas são pobres, pobres de vida, pobres espiritualmente falando, não é? Porque não realizaram o sonho deles, não. Realizaram o sonho de papai e mamãe, tá? Então, muito cuidado com esse provérbio. Não estou indo contra a Bíblia, não sou contra a religião. Eu só acho o seguinte: eu acho que a gente tem que entender que está vivendo no momento atual, e esse momento atual ele requer muita atenção, certo? Então, vigiai, vigiai, só Ai, vigiai, não é? Vigiai no sentido assim, minha filha é minha amiga, minha filha é minha companheira, minha filha é minha filha. Ela não é só minha filha. Eu não sou dono da minha filha. Eu estou aqui para ser, para educá-la, para criá-la até o momento que ela tem que ir para a vida. E ela vai chegar uma hora que ela vai ter que ir, não é? Então, hoje já está no processo lá. Pai, eu quero fazer pulseira. Pai, eu quero vender doce. Vamos lá, filha, a gente vai fazendo o que pode. Aí, daqui a pouco ela vai lá na frente e ela vai decidir o que ela quer para ela. foi. Marina tá aqui falando que eu falei isso numa live, que não era nem relacionado a esse tema, mas sobre o meu enteado. Que tem João, que é meu filho de 11 anos, e eu tenho mais dois enteados, Bruno e Lucas. E Bruno não, é o do meio. E Lucas, a gente sempre viu que tinha essa competência de saber o que quer, decidido, resolver. Eu quero isso, é isso e pronto. Bruno sabia mais o que a gente queria. E João veio com essa vontade e a mesma decisão de Lucas, o mais velho. E sobre a profissão, a gente achou que Lucas tinha decidido eu fazer engenharia, média para medicina, mas fez engenharia. Minha decisão, eu me decidi e vou fazer. Já Bruno, ele queria fazer educação física. E a gente dizia, se for na universidade, faculdade particular, a gente não paga a educação física. Exato. Né? Eu me coloco aqui porque é uma verdade. Eu acho que muitos pensam assim. Então, não vou pagar para a educação física. Então, vamos ver um outro curso. Qual outro curso que combina com você? Que você... Pode saber. Vamos, a profissão tal. Ele foi fazer odontologia. Menino, que realização, que coisa linda, né? Vai ser um doutor, né? E você fica assim, né? E o que aconteceu? A gente achava que Bruno não passaria em uma faculdade pública. A gente já rotulou ele. E ele passou. Educação física. E você vê a alegria dele hoje de dizer. Ele vai entrar agora, né? Ainda não começou, ele passou agora. Mas você já vê a alegria. Como isso, né? E hoje eu passei por uma experiência com o João. João sempre quis dele entrar numa escola dessas públicas, militar, UPE, aplicação federal, aplicação da UPE. Ele sempre, por conta do irmão mais velho, que é esse exemplo para ele foi pegando. Quando foi hoje, ele passou, ele está hoje na escola de aplicação da Federal.
primeiro ano dele, um primeiro ano que ainda está remoto. Todas as escolas voltaram, mas o CAP não voltou, né? Não sabe quando é que volta, talvez só para o ano. E eles não têm prova. Eles não têm prova. João teve esse método de não ter prova na Maple Bear, uma escola bilíngue aqui em Recife, que era uma escola totalmente globalizada, tudo. Mas aí ele foi para uma escola, como é o nome? Como é o nome? Ele foi para uma escola como é o nome? Para o CBV, que é uma escola mais tradicional. E foi para essa escola, teve que aprender as notas, como era a prova, como era tudo. E aí ele volta para esse mesmo sistema de escola sem nota. E tem conselho de classe. Eles mandam falando sobre o aluno, tudo isso. E hoje a gente teve uma reunião. E ele chegou para mim e ficou assim: mamãe, por que uma reunião comigo, com você? O que é que eles querem comigo? Aí eu disse, João, nada. Tipo, achei que ele não estava aperreado e preocupado com isso, né? Porque quando falaram dele, no resumo, só eram coisas boas. E aí, quando eu vejo, o João tá chorando. Ô, João, o que foi, João, que houve? Não, mamãe, o negócio é que eu estou muito preocupado com o que vão falar. E se falarem alguma coisa ruim de mim? Aí eu disse, a primeira coisa que eu disse, eu conheço você. Eu sei quem é você. Eu conheço a sua essência. Se não der certo, se não deu certo em algum momento, eu estou aqui para te ajudar. Do mesmo jeito que você me ajuda. Quando você abre os olhos e me dá um sorriso. Eu estou aqui para te ajudar. É um momento diferente. É uma mudança. Né? É algo diferente. Eu não posso jogar você e achar que está tudo certo, está tudo ok. Numa mudança. Numa mudança de vida, numa responsabilidade. Em tudo. Né? Então, assim, eu cheguei, botei ele, meu filho tem 11 anos, botei ele no colo, abracei, eu disse, enxuga essas lágrimas, eu estou com você, seu pai está com você, se der qualquer problema, estamos aqui para resolver com você, né? E assim, são essas coisas que a gente vê, essa importância aí de ter esse cuidado, de naquela hora que a criança, que você nem acha que a criança vai se incomodar com isso, ou outro que você rotulou lá na frente, dizendo que não ia passar numa universidade pública, né? E você vê essa desconstrução mesmo de rótulos, assim, de aceitação, de abraçar, né? De acolhimento, né? Coisas assim, né? Olha só, Joana, você falou uma coisa muito interessante agora, e eu acho que, desculpe te interromper, mas é importante a gente frisar nisso. O que é uma criança, vamos pensar aqui, o que é uma criança de 1 ano, vamos estar 1 ano, né? Não, vamos estar 3 anos, que está andando por ali, de 3 anos a 12 anos, o que é que essa criança pode fazer que é recriminado por Deus? Fala para mim. Fala para mim, você que é mãe. Não, A criança... Mãe e cristã. Beleza, então pronto. Então veja só. Por que eu vou castigar meu filho? Porque meu filho jogou uma pedra ali? Porque meu filho brigou com um coleguinha? Porque meu filho não quer comer? Porque meu filho não quer tomar banho naquela hora? Por que eu vou castigar meu filho por causa disso? Você acha correto se educar seu filho assim? Não, eu sou muito de conversar. Diálogo, ok? Meu filho,
Vamos experimentar viver, conviver dessa forma. O que você acha? Sempre dando possibilidades. Ô filho, você quer tomar banho agora de 4 horas ou de 6 horas? Ele não tem 5 horas, ele não tem 20 horas. Ele tem duas possibilidades. Duas possibilidades. Você dá opções. O que você acha? Você comer agora ou comer depois que você tomar banho? Eu vi aqui, quando botou, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Disciplina é diferente de castigo. E outra coisa, a gente tem que interpretar a palavra, né, de uma forma amável, porque o Senhor... Aberta, amável, né? O Senhor, ele é misericórdia, né? Ele é amor, né? Então, assim, quando você não vai pegar o seu filho e espancar o seu filho, não é isso que ele está dizendo aí. Ele está dizendo para você dialogar a disciplina. Jesus nunca chegou e meteu pau em ninguém, não. Ele sim disciplinava, exortava, conversava quando é para conversar. Porque muitas vezes o meu filho está errado, então eu tenho que chegar, senta aqui. Vamos conversar. O que é que está acontecendo para você fazer isso? Está passando por isso. Não eu chegar, tome uma tapa, sem nem saber. Fica no quarto trancado, só sai amanhã, não vai ficar sem... Então, assim, ó, parou isso já foi passado. Hoje a gente tem informações, tem tecnologia, a gente tem aqui essas lives, a gente tem ensinamento, né? A gente passa, eu venho há 4 anos estudando e não paro de estudar, estou aqui estudando hoje. Então, assim, a gente está aqui, a gente tem esse meio de comunicação para aprender mais e as pessoas ficam focadas, fixadas num processo que não funciona mais isso hoje. Porque quando Deus disse que Jesus Cristo foi morto sobre nossos pecados, acabou-se. Tá? Não tem que a gente ficar se preocupando que isso é pecado. Não, já está consumado isso. Né? Então vamos parar de ficar penitenciando nossos filhos, castigando nossos filhos, porque a palavra não é bem assim, é o que você falou agora. Isso foi muito sábio da sua parte, entendeu? Saber interpretar. Não é? O que eu vejo de crianças que são espancadas, que são colocadas em castigo, porque a criança só quer brincar, só quer ser feliz. Não é? E a gente percebe, a gente vai poldando a criança, vai cortando as asinhas dela ali, ó, e ela vai se tornando um adulto, uma criança adulta, uma criança velha, que tem que ficar sentadinha, comportadinha, arrumadinha, com o vestidinho engomado, com o cabelo arrumadinho, e se pedir um suco a alguém, vai levar um beliscão. Para com isso, rapaz, para com isso. Viver é muito mais do que isso. Olha, viver é sofrer, mas a gente pode sofrer menos. Não é? Tem que parar com essas coisas, essa palhaçada. Carregar padrões, a gente tem que quebrar ciclos, fechar ciclos para assim abrir novos ciclos. E um ciclo eu me permito. Eu vejo meu filho como um ser humano. Primeiro como um ser humano. E já tem as vontades dele. Não é? E tipo, olha, eu sou teu amigo, eu tenho orgulho de ser seu pai, eu tenho orgulho de ser sua mãe. Né? Eu te amo. Quantas vezes você diz para o seu filho que ama ele? Quantas vezes? Ah, eu não aprendi isso. Cara, eu não sou responsável pelo que me fizeram, não, mas eu sou responsável por o que eu fazer daqui para frente. Né? Eu não tenho como controlar o que meu pai e minha mãe fez comigo, mas o que eu vou fazer com meus filhos. Eu vou deixar de dizer que eu não amo minha filha porque eu não recebi isso do meu pai e minha mãe? Ah, por favor, cresça. Né? Hoje nós temos adultos infantilizados, adultos que não cresceram, adultos que estão com a criança emergida e que está agindo pela criança, não sei o que, adulto com birra, para com isso, procura terapia. Né? Vamos procurar terapia não é para doido, não. Doido é quem não faz. Entendeu? Achando que não precisa. Quem faz terapia assume a vida. Quem faz terapia fala assim, eu assumo a minha vida. Todo mundo tem demanda emocional. Agora cabe um, isso, viver com elas pro resto da vida e ficar culpando, arrumando culpado pelas merdas da vida, ou assumir e dizer assim, não, a partir de hoje eu sou o único responsável pela minha vida. A partir de hoje eu sou responsável pelo meu fracasso, pelo meu sucesso. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meu tio, né? Meu pai me abandonou, e agora? Cara, levanta a cabeça, você vai embora. A vida vai... Se um leãozinho, se um filhote de leão é abandonado na selva africana, ele tem que se virar nos 30 para sobreviver. E quando ele fica adulto, ele não fica, meu pai me abandonou, não. Ele vai seguir a vida.
A merda é essa ruminação emocional que o ser humano fica, né? Feito bode, fica assim, ó, reclamando da vida. Ah, por que isso? Porque meu pai fez isso, meu pai sumiu, minha mãe fez isso. Bom, passou, filho. Pode mudar o passado? Não. Tá bom. Passado não se muda. Passado se compreende o que eu não tenho que fazer daqui para frente. O que é que eu quero para viver? Né? O que é que eu preciso viver? É assumir a minha vida, é ação, movimento. Eu preciso fazer um movimento. Né? Então, assim, ó, nós somos sementes. Observe, nós somos sementes. Semente, ela não é imóvel, ela não é estática, não. Ela não é uma pedra, não é um poste, não é um prédio. Ela tem evolução. A semente vem, nasce a planta vai, vive, dá os frutos, dá as flores. Depois o que acontece? Cai tudo de novo para o quê? Recomeçar. Ciclo. Ciclo. A nossa pele, ela é mudada quando a gente está dormindo, a gente nem percebe. Tudo se transforma. O ser humano está em evolução, está em movimento. Movimento. Então, se você para no tempo, você se torna um parasita. Uma pessoa que não tem validade nenhuma, porque a vida é movimento. Se você para ficar reclamando no passado, não flui. Então, nós temos hoje adultos infantilizados por questões de demandas emocionais que, às vezes, não querem olhar para isso, querem carregar até quando der. Se Deus quiser, fazer o quê? A vida é isso mesmo, né? Tá bom, tudo bem. E tem outros que assumem a vida. O que você diz de adulto infantilizado? Me diz aí. Vamos lá para ver se as pessoas se acham aí, né? Nesse adulto infantilizado. Vamos lá. O adulto que depende dos pais financeiramente falando é um adulto infantilizado. Um adulto que fica arrumando culpado pelas merdas da vida dele é um adulto infantilizado. Um adulto que quer que a esposa seja mãe é um adulto infantilizado. E vice-versa, tá? Tem mulher que quer que o pai, que o marido seja o pai. Né? Trata ela como uma filha. Entende? E vice-versa. O pai tem cara que quer que a mãe foi tão narcisista, tão perfeita para ele, que ele não consegue encontrar uma mulher que se iguale à mãe dele. Então, quando ele não consegue encontrar uma mãe que se iguale com ele, não dá certo. Nenhuma mulher presta. E tem vários outros exemplos aqui que a gente for citar, nossa senhora. Né? Não tem como a gente... Isso é muito importante, porque as pessoas que estão passando por isso, né, Júnior? As pessoas olharem para si e procurar tratamento que existe para sair disso, né? Porque não é legal, né? Porque muitas vezes a gente acha que não existe e eu vou ficar assim, como você disse. E não é. A gente tem que ir se transformando, né? Nisso. Outra coisa, quero saber também sobre a parte de crianças, porque a gente está falando de crianças geneticamente nossos. E crianças que vêm geneticamente de outros e a gente abraça com todo esse amor. Vamos lá. Constelação sistêmica, fala sobre isso, tá? Crianças que a gente posso dizer assim, a gente ajuda a criar, é uma criança que ela tem um ciclo familiar de origem, certo? Tudo bem. Ela vem para nossa vivência, nossa fenomenologia, e ali ela faz parte, mas só que ela não pode ser excluída da família de origem. Ela tem que ter relacionamento, tem que ter de alguma forma essa ligação. Por quê? Porque na questão da hereditariedade, ela vai sentir falta lá na frente. Ela vai sentir que ela foi separada da família de origem, né? Tu tá entendendo? Sim. Então, assim, a questão de adoção, existe adoção afetiva, né? A adoção por necessidade. Tem gente assim, eu quero adotar um filho. Você quer adotar um filho. Aí você vai, pega uma criança que tem pai e mãe, e aí o governo acha que tem que tirar, porque não tem condição de criar, tudo bem. Tira daquela vivência. Você cria aquela criança como se fosse um cachorro, né? É meu.
Só que quando lá na frente você percebe que tem casos e mais casos aí que falam sobre isso. O adulto vai querer saber quem é minha mãe e meu pai, e por que eu fui separado. E eles começam uma revolta contra você mesmo. Olha, você que criou, aí o adulto, quando fica adulto, que percebe que é filho adotivo, nossa senhora, ele quer lhe matar. Tá? Então a gente tem que entender que não é bem assim. O sistema familiar, o sistema de vivência de cada ser humano já está preenchido. Por isso que quando a criança fica órfã, procuram os avós, procuram alguém da família que possa, naquele primeiro momento, dar um suporte, né, emocional àquela criança, para aquela criança se sentir acolhida, pertencente. Porque o primeiro núcleo de pertencimento de um ser humano é o grupo familiar, eu, papai e mamãe. E quando não tem papai e mamãe, é eu, papai e vovô, enfim. Quem são os adultos que ficam responsáveis? Então, para eu me sentir pertencente, eu tenho que ter uma família. Você entende? Hoje, as pessoas querem se sentir pertencentes em alguma coisa, em algum grupo do WhatsApp, não é? Algum grupo de faculdade. A gente quer pertencer, por quê? Porque o nosso primeira necessidade é de se sentir aceito, se sentir aprovado. Então, essa é a primeira necessidade do ser humano. Depois vem a parte da hierarquia, a hierarquia que a gente está falando agora, a questão de pai, mãe, separar de filhos, né? Porque a gente percebe também que tem comportamentos que o pai, a mãe, se torna filha do filho, não é assim? E isso desequilibra o sistema. E quando desequilibra o sistema, todo o ambiente, toda a vivência, toda a ambiência que circula não fica equilibrado. Ninguém é feliz, ninguém é bem-sucedido, porque existe um desajuste. E as leis da natureza, elas não podem ser burladas, elas não podem ser trapaceadas. Elas têm que ser seguidas. A lei do homem, elas conseguem ser trapaceadas, mudadas, mas na natureza não consegue. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Se tem que ser assim, pertencimento, equilíbrio e hierarquia, tem que ser nessa ordem. Você entende? Porque senão não funciona. Teve uma pergunta aí, Júnior, bem... Tá aqui, ó. Vamos lá. E qual a melhor forma de dar direcionamentos a uma criança se até os 7 anos a criança não tem maturidade, é inconsequente e é para deixar ela à deriva? Vamos lá, Lúcia. Lúcia, boa noite. Então, vamos lá. Chama-se, tem um processo chamado fator crítico. Fator crítico é onde entra o neocórtex pré-frontal aqui, certo? É o analítico. É no momento que o adolescente começa a entender que, opa, isso não é certo. Ele começa a analisar. Enquanto isso, de 0 a 7, 8 anos, primeiro setênio, a criança é somente uma esponja, ela só absorve. A criança ela faz coisas assim que você não imagina e ela acha que está normal fazer. Como, por exemplo, minha filha com 6 anos de idade, a gente criava uma gatinha aqui, e aí ela foi na caixinha de areia lá e tem uma bolinha assim, ela pegou. E, pai, o que é isso? Era o cocô da gata, certo? E quando ela pai, isso aí é o cocô da gata. Ela ficou, nossa, ela ficou desesperada. Mas assim, entendeu, tal. Então, entenda, não existe criança inconsequente. Existe criança que foi mal administrada, mal amada. Porque, olha, o que a criança quer? Preste atenção. O que uma criança quer? Ela quer se sentir aceita, quer se sentir amada, quer se sentir respeitada, ela quer se sentir acolhida. Se essa criança, até os 7 anos de idade, ela tiver tudo isso, eu aposto com qualquer um se essa criança vai ser uma criança mal criada, uma criança inconsequente, como você falou, Lúcia. Me mostre uma. Me mostre uma criança que teve isso do 0 a 7 anos de idade. Se ela teve amor, atenção, respeito, né, aceitação. Me mostre, se tiver tudo isso, essa criança tem algum problema mental. Que dificilmente isso acontece. Dificilmente. Tem outra pergunta aí também. Vamos embora. Polêmica, vai embora aí, viu? O povo hoje está animado. Bom é isso, né? Se não souber, a gente vai estudar junto. Aí quando você adota uma criança e essa criança não procura e não quer saber desse assunto, aí a gente procura tocar no assunto. Então, olha só, não existe uma regra 100%. Nem tudo é dessa forma. Como eu falei no início, não é ponto A para ponto B.
Mas dentro do que a gente percebe na questão da adoção, normalmente acontece essas histórias do adulto procurar saber da origem dele, né? Quem são meus pais, de fato? Tem uns que não estão aí, tá tudo certo, tá tudo... Se tá bem para ele, ó, se tá bem, se tá bom para você, chorou, acabou-se. Time que se ganha não se mexe. Ah, muito bem. Se o cara não vai atrás, se não tá me incomodando, pá, acabou, acabou. Não mexe onde não tem, onde não que tá quieto, não é? Isso mesmo. Eu acho que ficou claro para você, Rosário. Fala Eu com o acho Rosário, que né? foi. Né? Então, assim, quando a gente cria nossos filhos com respeito, amor, aceitação, né? Diálogo, eu quero ver se essa criança não vai ser uma criança fortalecida, com personalidade. Dizer assim, eu quero, não quero, não quero. Né? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Hoje a gente percebe que a gente é tão dependente de aceitação que a gente não sabe dizer o não. Diz sim, se prejudicando, mas vamos dizer não para ninguém ficar chateado comigo e não deixar de falar comigo. Porque eu quero me sentir acolhido, quero me sentir amado, me sentir prestativo. Quantos adultos tem assim? Fala aí quem é assim, fala aí. Por que é? Por quê? Necessidade, preenchimento. Eu tenho um vazio, eu tenho que preencher esse vazio com o quê? Com o que me faltou na infância. É muito lógico isso. Faz sentido ou não? Faz. Lembre, gente, isso aqui não é verdade minha, isso aqui é estudo da psicologia integrativa, psicanálise, constelação sistêmica, tá? Isso não é que eu estou dizendo, são os estudos. Quem quiser depois referências, me chama no privado que eu mando aí uma referência bibliográfica para vocês. É. Ok? Ah, isso pode ser, vamos lá, na minha leiguice, Uhum. também pode ser que a não aceitação também pode ser isso? A não aceitação de quê? Dessa pergunta? A da Rosário, ela colocou aqui, gostei, acho que é por aí mesmo. Não, então, porque assim, se a criança não procurar os pais biológicos, tá sentindo bem, tá bem acolhido, tá bem quisto ali. Não, eu acho que não, porque quando você tem essa questão de você não se aceitar, você fica fudido, você não fica bem, você não fica se sentindo. Tá. Porque o que acontece? A gente está percebendo que hoje as redes sociais já estão agravando a situação emocional das pessoas, porque a gente vê pessoas aí com os status, né? Só status pelados e tal, mas aqui dentro tá um liquidificador ligado 24 horas. Mas como ninguém vê, eu vou empurrando com a barriga. É assim, ó. Eu chego aí, tem um Rivoltrilzinho no meu bolso, vou dormir, tomo um Rivotril, né? Então, assim, por quê? Quem disse que a gente tem que viver dessa forma? A neurociência está aí, ela explica que tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. Sim. Há mais de 20 anos que foi decretado que o homem, naquela época, há 20 anos atrás, o homem só aprendia até os 59 anos. Depois foi entendido que o homem aprende até o último suspiro de vida. Então, se você compreende que você reaprende, a sua mente consegue, o cérebro ele é plástico, né? Então, através da neurociência, as sinapses são produzidas e elas começam a tomar o lugar daquilo que não mais faz sentido. Então, quando você tem um evento traumático, que você vai lá e faz um processo de reprogramação, através da neurociência, você vai lembrar daquela memória, vai lembrar. Mas a sensação, as percepções que você tinha quando você lembrava daquilo, não vai ter mais força, porque você ressignificou. E aí a memória você não consegue apagar, de fato. Não apaga a memória. Mas você não tem mais força para você aquele sofrimento. Vai se tornar somente uma memória de aprendizado e a vida segue. Cara, fala aí, tá tudo bem? Travou a conexão. Eu vou para um tema bem polêmico, Vamos lá. tá? Bem pesado aí. E vamos lá, né? Como é? O que dizer de tantos. Primeiro, vamos responder essa pergunta de Fabrício. O que dizer de tantos casos de suicídio
de adolescentes bem criados e amados. Ô, Fabrício, desculpa eu te contradizer em relação a isso, Fabrício, mas assim, ó, o meu ponto de vista, a minha verdade não é a sua verdade. Quando você fala assim, o que dizer de uma criança que é bem criada e bem amada, você está querendo justificar uma coisa que você não está sentindo. É como você tomar água. Eu estou com sede. A minha sede pode ser tomar um copo d'água cheio. A sua pode ser meio copo d'água, tá tudo bem. Isso é muito particular. Não é você, não sou eu que determinam quem é bem amado ou quem é quem não é. O que é que É está o ser sentindo? humano. Quando o cliente, quando quando o adolescente ele decide se suicidar, ele não quer morrer, ele quer matar aquele sofrimento. E quando você vai estudar na psicanálise tudo isso, você compreende que tudo isso aí é falta, é abandono, é rejeição, certo? É constrangimento, que naquele processo de 0 a 7 anos é muito fortalecido. É o alicerce da personalidade. Então, naquele processo, naquele momento ali, naquele período, quanto mais eu fortaleço de situações que não são agradáveis, né? Olha só, Fabrício, deixa eu falar uma coisa. Não precisa de muita coisa, não, irmão. Deixa eu te falar uma situação. Uma criança, quando ele é filho único e os pais engravidam de outra criança, e aquela criança vem e aquela atenção todinha fica voltada para aquele bebê, aquela criança mais velha se sente rejeitada, abandonada. Aí vem uma sensação de morte, de abandono. O sentimento é um sentimento de morte. Ah, eu não sou mais amado. Porque eu reinava antes, agora eu não posso reinar mais. A atenção de tudo era para mim, hoje não mais. Então é isso que a gente tem que incluir, né? A gente tem que. É um trabalho que é foda, é de interpretação, isso é de interpretação, tá? Por mais que você faça, mas se você der um vacilo, foi naquele vacilo que intensificou, que deu um significado, uma situação na vida de um ser humano. Mas a gente só consegue entender isso mais lá na frente, É, tá? Então não porque existe, o não é adolescente, linear. a criança, ela é muito sensível, né? O que a Sim, gente, o que eu tô olhando, como hoje eu disse, eu achava que era normal, que João não ia se abalar por conta de um conselho de classe. E ele chorou. Então, veja aí, né? Então, o que pode acontecer é que, naquele momento, eu como pai, eu como mãe, muitas vezes a gente não enxerga, né? Aquele gatilho que deu para aquela criança ou para aquele adolescente fazer isso. Às vezes é muito amor, às vezes é dar demais, às vezes é dar de menos. Também o dar falou. demais, vai lá, diz aí, o dar Isso aí demais. que você falou também foi muito foda, porque aí o que acontece? Quando eu protejo demais meu filho não fica com coragem de ir para a vida. O primeiro não que ele encontra, o primeiro empecilho, o primeiro tropeço, o mundo se acaba. Isso também, viu, Fabrício? A gente está tocando justamente sobre isso também. Existem dois pontos aí. Quando eu protejo demais meu filho, quando meu filho vai falar, eu já estou respondendo, né? Isso também chega a esse processo. Tá? Existem os dois lados, mas na maioria das vezes é sempre o lado inverso. Esse daí de superproteção, né, que o cara está em casa há 30 anos de idade, se acorda de 11 horas da manhã, não faz nada da vida. Por quê? Porque desde novo foi criado assim. Né? Nunca lavou um prato, nunca lavou o carro do pai, né? Nunca limpou o quintal, nunca fez nada que tinha que fazer. Para mim, nem forrar a cama, forrava. E por quê? Porque não deixava fazer. Então, se a gente começar a trabalhar isso de agora, dar responsabilidades, né, dar tarefas para as crianças, para elas compreender que elas também têm a responsabilidade. Eu falo para minha filha, olha, você tem as suas responsabilidades. Então, quando você cumprir a sua responsabilidade, tá tudo certo. Né? Então, assim, ó, é moderado, é 50-50. Nem de mais, nem de menos. Mas assim, foi muito boa a sua colocação, viu, Fabrício? Eu ia falar nisso aí quando a Joana pegou, eu peguei o gancho e fui comentar na hora que você perguntou aqui. Tá? Eu espero que tenha sido bem esclarecido para a gente. Mas se ficar alguma dúvida, se não der tempo hoje, a gente pode conversar em outro momento, tá? Isso Tem mais alguma mesmo. pergunta por aí, Joana? Aqui eu não estou enxergando, peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui
Vídeo pausado. Peraí. Eu tô travada. Tô percebendo. Voltou Voltou. agora. Voltou. Pronto. Um dos Então, assim, temas. Um, pode falar. termine. Não, pode falar, já tá tranquilo aqui. Outro tema, o suicídio, um tema polêmico. E outro tema, homossexualidade. Como os pais. Isso é, isso é Então, pesado. a gente que trabalha com desenvolvimento humano, já está dizendo tudo, né? Desenvolvimento humano. Alguns casos de homossexualidade acontecem por questão de abuso, tá? Nem sempre, alguns casos. E quando, por exemplo, normalmente, quando o homem é o abusador, a criança tende a ser homossexual, a menina, né? E vice-versa. Porque ela tem um repúdio para aquele gênero e não quer nada, não quer aproximação, e aí vai em busca do lado, enfim. Então, assim, agora quando vem despertar, depois por curiosidade e tal, isso é muito do instinto. A gente consegue entender que na vida africana, na selva africana, os leões, macacos têm relações entre eles, né, do mesmo sexo. Então, é muito difícil a gente discutir e dizer que isso é certo, que isso é errado. Eu acho que se você percebe que seu filho está nesse processo, o que você tem que fazer nesse momento agora, por mais que seja difícil, é acolher, sabe? Estou contigo, vamos entender melhor isso, né? Quer dialogar, vamos dialogar, porque é uma escolha, a gente não pode interferir nessa escolha, sabe? Não é doença, não é doença. Precisa somente respeito. Respeito e aceitação, velho. Olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. O que é problema? Problema é como você está no carro na estrada e um pneu furou. O problema está ali, o pneu furou. Eu só tenho duas opções. Ou eu troco o pneu e sigo a minha vida, ou eu fico chutando o pneu do carro e fico reclamando que o pneu furou e eu não saio dali, tá? Se o filho ou a filha diz que é homossexual, não é você que vai dizer que é o contrário. Não é você vai querer reverter a história, porque você vai afastar teu filho de você. É acolhimento, respeito e compreensão. Até que tudo fique esclarecido. Lá na frente, de repente, diz assim, rapaz, não é isso não. Tá meio confuso. Tudo bem, tá tudo certo, mas você tá aqui. É isso mesmo que eu quero, tá tudo certo, você tá aqui. Tô com você. Sabe? Então aquela história de, meu filho é obediente. Eu prefiro ter um filho feliz. Eu me liberto de todo padrão, eu me liberto de todo ciclo de que sociedade fala. Não, eu vivo dentro de um padrão seguinte. Se me faz bem e eu faço bem, não importa quem, tá tudo certo. Certo? Então, assim, saiba que os homossexuais, eles só querem ser felizes. Eles não estão te prejudicando, eles não passam pela tua casa e jogam a pé na tua casa. Eles não arranham teu carro, eles não te roubam, eles só querem ser felizes do jeito deles. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Quer ser amado, quer ser aceito, respeitado. Claro que existem exceções aí, como também na questão do masculino e feminino. Existem também exceções, tem homens, tem mulheres que não valem R$ 1, mas são escolhas na vida, tudo são escolhas, gente. Tudo são escolhas e nós que fazemos as escolhas. Ficou claro aí? Ficou. O respeito, né? A aceitação, o acolhimento, né? O Isso. amor, né? E eu estou falando em todos os sentidos, no geral aí. Eu acho que o importante é a gente ter esse respeito, esse acolhimento, né? A gente saber, né, o que ter esse cuidado de olhar para os nossos filhos com mais atenção, né? Setembro chegou, que é o setembro amarelo.
A gente, quando vai para Gravatar, a gente vê aquela ponte cheia de mensagens, né? E ali é tão doloroso também, né? A depressão em tantas crianças, a ansiedade, né? E nesse momento que aconteceu a pandemia, que eles ainda estão se recuperando de tudo isso, né? Essa saúde mental, né? Que afetou eles, né? Então, a gente tem que cuidar dos nossos filhos e cuidar da gente, né? Porque não adianta só um ser cuidado, né? Toda a família, depois de um momento desse, né? Ou de tantos outros traumas que podem ter passado, né? Mas eu estou falando agora desse momento que todos nós, né? O mundo todo passou. Então, assim, olhar e ver. Todos nós precisamos de uma terapia, precisamos de ir atrás de alguém que bata com a gente para a gente ter esse desabafo, essa conversa, que fale com a gente, que vá mostrando a gente novos caminhos, novos horizontes, né? E eu acho importantíssimo terapia familiar nesse momento, né? Eu não sei quais os nomes que são, mas eu acho importante, tanto para a criança como os pais, nesse momento que a gente passou, de tanto isolamento, sofrimento, angústias, incertezas, perdas, né? Então, dá uma palavrinha aí também. A nossa mente, ela é tão maravilhosa, porque a mente que te destrói, ela te eleva. Olha só, todos os recursos estão dentro de nós. Todos os recursos. A mente que te leva para aquele fracasso, para aquele processo de depressão, é a mente que te leva para a vitória. Ok? Porque Deus disse, te fez como imagem e semelhança dele. Então você tem uma força, tem um poder divino, né? Outro fato importante aí é a questão de você todos os dias dizer para o seu filho que você o ama e você o vê. Eu lhe vejo. Quando você fala eu lhe vejo, você está dizendo o seguinte: eu lhe respeito, eu lhe entendo, eu lhe aceito. Ok? Quando eu falo eu lhe vejo, está incluso tudo isso aqui. Eu lhe respeito, eu lhe amo, eu lhe vejo. Eu lhe aceito, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a criança fala assim, poxa, estou me sentindo mais fortalecido. É impressionante. O resultado começa a ser imediato, porque o processo, a criança não tem um fator crítico, né? Só a partir dos 10, 12, 13 anos que começa na menina, tá? Tem menina que os homens, normalmente, até os 24 anos é quando fecha totalmente. Por isso que diz assim, mas rapaz, fulano tem 18 anos, é todo donzelado, né? Por quê? Porque o homem só fecha definitivamente isso aqui, o neocórtex, os 24 anos em diante. A menina não. Né? Com 13, 14 anos. Por isso que diz assim, a menina amadurece mais cedo que o homem. É devido a isso. Tá? Então, é compreender que o cara tem 18 anos, mas é um meninão. Ele precisa ter a gente precisa ter esse discernimento, sabe? Essa paciência. E quando você perceber que o filho adolescente, ele tá ali preguiçoso, tem uma demanda emocional. Ninguém é preguiçoso porque quer. Ninguém quer ficar deitado na cama até tal hora porque quer, não. Porque isso existe uma demanda ali atrás. Tá? Observa, gente. Às vezes, um afastamento dos pais por questão de trabalho. O menino é criado com um parente. Ou a mãe cria sozinha porque o pai vai trabalhar e chega tarde. Isso já é um motivo da criança se sentir com demanda. Olha só. Não precisa ser algo grave, não precisa ser um abuso, não precisa ser um castigo, uma pisa, não precisa. Só a interpretação de cada um. Saiba que nossas demandas foram nossas interpretações do passado. Como eu não consigo mudar o passado, eu posso dar uma nova interpretação para aquilo. Mas mudar não consegue. Então, através da terapia, a gente consegue fazer um processo de ressignificação, de reestruturação do ego, né? Reestruturar o ego, a criança crescer. O adulto infantilizado, ele fica adulto, de fato. Né? E vou deixar só um recadozinho aqui, ó. Dia 10 de setembro, eu vou ter uma masterclass sobre como lidar com nossas emoções. Essa masterclass será online, será gratuito, tá? Então a gente tem poucas vagas, estou com 40 pessoas já na porta. Então quem quiser me chama no direct, que eu mando o link do grupo,
para entrar lá e se inscrever, tá bom? Então, essa aula, essa Masterclass, será para a gente entender como é que nossas funções funcionam, né? Que a gente não controla nossas emoções, não controla, e que não existe emoção negativa. É punk, né? É, é isso mesmo. Então, eu acho Tem mais alguma que pergunta? Não, né? vamos ver se tem mais alguma pergunta, né, de alguém. Quem quiser perguntar aí, ó, a hora é agora. Não estou vendo aqui, não tem perguntas aqui. Ainda tem gente entrando, né? É, assim, Júnior, foi muito importante, né? A gente dá um resumão, né? Sim, Desses temas, né? De mostrar essa relação, de como a gente tem que se relacionar com os nossos filhos, né? Para eles serem homens e mulheres e serem pais, né? Bem mais coerentes, mais, né, amáveis que a gente, né? Eles serem melhores, mais evoluídos que a gente, né? Então, assim, é muito gratificante a gente poder, numa noite assim, na quinta-feira, a gente poder falar sobre esse tema. Eu acho que tem muitas mães, muitos pais aí que eu vi passando por aí, né, nessa live. Eu acho que a gente abordou muitos temas. Agora, quem sim. quiser se aprofundar, quem quiser se cuidar, se tratar, se resolver, ou achar que não tem nada para resolver, mas quer também conversar com gente, Raimundo, Raimundo Júnior aí, estou à disposição de vocês, né? Trocar uma ideia. De repente, quiser participar dessa Masterclass, me chama no direct que a gente vai lá e bota no grupo, tá bom? chama Joana, aí. obrigado pelo convite, tá? Precisando, manda as ordens. A gente sempre tem que trazer informação, conteúdo pertinente. E vamos pedir. Chegou, alguém botou uma mensagem aí bacana. Aí. Mas vamos fazer o seguinte, antes de responder essa aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente faz. O pessoal faz um print e marca a gente lá no Story agora, né? Como forma É, de retribuição nesse momento, porque o adulto ele equilibra, ele recebe e dá, recebe e dá. E se você acha que essa live foi bacana, em algum ponto, ou só uma frase que você escutou aqui da Joana ou meu, faz um print e marca a gente lá no Story, né? Para saber se. Para que essa live seja depois, vai ficar salva, né, Joana, no teu vai ficar perfil. salva no Quem meu quiser acompanhar Instagram. depois. Vou mandar pro teu. Aí a Massa. gente, vamos aí. Todo mundo que tá aí, me segue, segue Raimundo. Vai aí, certo? Procura, gente. É muito importante. Muito importante a gente ter alguém para nos ajudar nesse momento. Alguém que sabe, né? Alguém que sabe. Muitas vezes a gente consegue se resolver. Mas muitas vezes a gente precisa de uma pessoa que entende do assunto. E é um terapeuta que pode estar te ajudando a passar por tudo isso, né? A passar por esse Exato. processo. Muitas vezes é a igreja, mas se você precisa, gente, não deixa. Segue aí, Raimundo. Vale muito a pena, muito, muito a pena. Terapia é vida. Sem Terapia dúvida. é vida. Vamos lá. Qual foi a pergunta aí? Deixa eu ver aqui que eu estou tentando. Filhos. Decifrar. Filhos que vivem trancados no quarto o dia todo. Hoje, o rapaz, de 19 anos, criado por madrasta e o pai, mas ele vive totalmente isolado. Ok. A gente vai fazer o seguinte: essa questão de isolamento, existe demanda. Como nós somos seres mamíferos, os mamíferos, eles não nasceram para viver sozinhos. Os animais que são mamíferos, eles se isolam quando estão doentes para não contaminar a espécie. Percebe, não? Pegou o código? Então, o ser humano não é diferente. Tem merda dentro dele aí para trabalhar, tá? A gente não sabe se isso
A gente não pode dizer porque não é uma coisa, como eu falei, não é linear, não é, 2 mais 2 é 4, não é exato. Existe, a gente precisa fazer uma investigação, existe uma anamnese para isso. Compreender todo o sistema, por isso que a constelação sistêmica, ela também é abordada, ela é inserida no processo da terapia. Porque a gente entende toda a ambiência que o adolescente, ou a criança, ou o adulto, ele vivencia, para compreender de fato de onde vêm as questões, tá? Mas isso aí, com certeza, é relacionamento. Afastamento da mãe, né? Como é que o pai trata ele, certo? É isso. Eu acho que o pai deve ser muito afastado dele. Me responde se não é. Me disse o pai não afastar dele. Rosário, ele tem uma boa relação com o pai? Sim ou não? Vamos ver se responde. Né? Se você responde aí. Pergunta de novo, Júnior, eu não escutei direito como é. Rosário, ele tem uma boa relação com o pai? Se ele tem uma boa relação com o pai, né? São essas questões que a gente leva, que a gente na terapia vai ser ajudado, porque aí você vai conseguir, né, dizer, conseguir se abrir. Oh, falou? Ele é afastado do pai? É afastado do pai, não é? Muito. Okay. Deixa eu falar para você. Olha só esse entendimento agora, tá? Foi bom que eu tô com uma pilha aqui na minha mão. Uma pilha. Ela tem um polo negativo e o polo masculino, positivo. O polo negativo é mãe, atrai. A força da mãe atrai, ok? O polo do pai é de expelir, né? De ativo, de ir. Na época dos Homo sapiens, há 100 e poucos mil anos atrás, quando o Homo sapiens ele ia caçar, ele não sabia se voltava para a caverna. Quem ficava colhendo o filhote era a Homo sapiens, né? A fêmea. E aí o que acontece? Ele às vezes ia e não voltava. Mas ele tinha que ir de todo jeito. Então, a força, a coragem, a determinação de ir está no homem, no masculino. A mãe está no acolhimento, no amor, no afeto, né? No cuidado. Quando eu tenho afastamento de um dos polos, afastamento do pai, eu não tenho força para ir para a vida. Eu não tenho energia de ir. Então eu fico. Faz sentido ou não? Total sentido. Principalmente se ele for homem. Ok? Aí faz um processo de reprogramação, né? Agora a pessoa tem que querer, de fato. A pessoa tem que estar disposta, dizer assim, eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa piscina de merda, eu quero ir para a vida, eu quero ser feliz. Aí sim, a gente vai lá e ajuda. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, o povo aí interagiu hoje, viu? O povo gostou. Bacana. Que bom que tenham gostado. Né? Se gostou de fato, então marca a gente aí, dá um print e marca lá nos stories. Né? Comenta lá. Aqui a gente. Tirar logo uma foto. Peraí, voltei. Peraí. Então agora. Dá esse print, marcar aí a gente. Gente, foi muito bom, Raimundo, muito bom ter você. Obrigado pelo convite. E qualquer coisa estou à disposição, viu? Então, gente, foi separado. E foi separado da mãe. Aí tem todo um processo de sistema. Terapia. Vai para terapia. Fala aí com o Raimundo. Ele ainda está online. E quando vocês são quando vocês são pai de crianças de até 10 anos de idade, gente, eu digo o seguinte: quando os pais se tratam, os filhos se salvam. Quando os pais se tratam, os filhos se salvam. Então, quando chega criança no meu consultório lá, no meu online ou presencial, eu primeiro digo, vamos entender os pais. Porque quando eu percebo que a merda está nos pais, não na criança, aí ou os pais se fazem o tratamento, ou não adianta fazer o tratamento da criança. Porque criança não é brinquedo que você leva para assistência técnica, não.
Olha, esse menino aqui, ó, esse menino tá com um probleminha que ele não quer estudar, ele é muito mal criado. Olha, sei não, ajeita ele aí. Não é assim que funciona. Não é brinquedo, não é computador. Criança é um ser humano. Então, lembre, criança, ele só criança é o espelho, não é? Gente, Modelagem, ele modela os pais, ok? Então, o que eu aceito, o que é que eu estou recebendo dos meus pais? Então, o que é que eu estou passando para meus filhos? Muito cuidado com isso, vigiai. Vigiai 24 horas. Viane, isso Beijo mesmo. grande, querida. Qualquer coisa, estamos às ordens, tá bem? Tá, eu vou Gratidão. aqui. Se despeça aí, que aí eu vou Tchau, me tchau. despedir do povo. Desliga aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito importante. Muitas perguntas pertinentes, muitas perguntas que valeram a pena. Um debate muito bom, certo? Que a gente precisa estar conversando sobre cada tema desse, né? No nosso dia a dia, na nossa família, com nossos filhos, e como Raimundo falou, vigiai, é amar, 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 né? Então, assim, vamos assim, nos vigiar, vigiar os nossos filhos, né? E amar, né? Eu acho que a palavra de ordem é o amor. Então, gente, muito obrigada mais uma vez por essa nossa live maravilhosa. Foi muito boa. Tanta gente que não deu tempo de falar, de agradecer, né? Mas assim, eu vi. Deixa eu só dizer aqui para não deixar passar em branco. Gibran, Amazon, Amazon Oferta, Vanessa, Fátima, Empregos Recife, Cássia, Alzeni, Isa, Adriano, Eudes. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Não dá mais para ver, porque tá travando, né? Então, assim, muito obrigada, gente. Tiadora, ai, que maravilha. Deixa eu ver mais aqui. Núbia, Matheus, Dorinha, né? Gente, muita gente. E, e, e é verdade, Dora, é verdade. Esse é o verdadeiro caminho. O amor, a parceria, né? A confiança, o respeito pelo outro como indivíduo único. A gente tem que ver que todos nós somos seres únicos, indivíduos, né? Então é assim que a gente tem que ver, né? Laurinha, a gente, que maravilha. Para a semana a gente vai estar com a live aí. Vera também, ó, quanta gente. Carne Marinho, ô meu amor, né? A gente vai estar com a live para a semana, bem diferenciada, um tema diferente que eu vou estar aí mostrando para vocês, né? Algo bem diferente do que a gente faz aqui, né? E assim, gente, precisa de uma terapia. Todos nós precisamos. Passamos por perdas grandes nesses 2 anos, né? A gente sofreu muito. Todos nós sofremos muito, né? A nossa alegria muitas vezes foi abalada nesse período. Então, gente, terapia é vida. Vamos também, além disso, ir atrás da sua fé, do seu amor, né? A fé que você tem é muito importante. Todos sabem, eu sou cristã, né? Cristã evangélica. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento e poder dizer, hoje
Eu sou uma sobrevivente, sobrevivente de dores, de angústias, e posso dizer, aonde eu recarrego as minhas forças é em Deus. E hoje, uma terapia, minha gente, é muito importante. Vamos sim nos conectar com nós mesmos, né? Nos achar, né? E não deixar a nossa fé acabar, né? Que é o que importa. Então, gente, muito obrigada pela audiência, né, de vocês, por esse carinho, por esse respeito de vocês estarem aqui, né? Ô, tia Dora, você chegou no fundo do meu coração, meu amor. Você é uma mulher especialíssima, você é uma mulher queridíssima, uma mulher muito amada por Deus, uma mulher que conseguiu levantar a cabeça no meio de tantas dores e está aí. Claro que temos momentos de choro, de deserto nos nossos quartos, mas a gente levanta a cabeça. Filha, meu amor, te amo. A compaixão, isso mesmo. Vamos ter compaixão um pelos outros. Às vezes as pessoas precisam somente de serem escutadas. Vamos escutar. Vamos escutar. Isso é muito importante. Muito importante a gente escutar o outro, ver o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Então, muito obrigada por esse carinho que vocês emanam aí para mim. Muito feliz, muito feliz. Cada dia mais feliz por estar aqui com vocês, por estar aí falando, contando um pouco da minha história, da minha vida e trazendo pessoas especiais que podem estar aí falando pra gente coisas boas. Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus. Essa live vai estar aí gravada, certo? Aí no meu Instagram. Procura, vai ali em Raimundo Júnior. Ó, meu diretor hoje nem veio, nem veio me assistir. Mas, gente, boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, muita gratidão, viu? Um bom final de semana para todos vocês. Tchau!